Abra tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade defenderei essa cidade. Isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade, e disse: no cessar de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do restante dos meus anos. Amém? Podeis tomar assento. O profeta Isaías foi conselheiro de vários reis em Jerusalém. E ele se tornou o principal profeta e conselheiro do rei Ezequias, na invasão do exército da Síria, nas provocações de Senaqueribe. Sua forte presença foi de grande valor nos conselhos e orações junto ao rei Ezequias. E Deus concedeu vitória na guerra, sem precisar que o exército do rei Ezequias viesse lutar. Deus entregou os inimigos nas suas mãos. Ezequias, ele começa a governar ainda muito jovem, com 29 anos. Passado alguns anos, com 39 anos, ele adoece. Depois de muita prosperidade, o rei Ezequias foi um rei próspero, um rei que fez completamente diferente de tudo aquilo que havia feito o seu pai. Ele buscou Deus, ele foi um homem justo e ele prosperou muito. Mas chega um momento que, aos 39 anos, ele recebe um decreto de morte. E Deus diz: prepara a tua casa. Prepara a tua casa, porque vai morrer e não viverás. Muito jovem ainda, com 39 anos, ele recebe essa palavra, e ele sabia que quem trouxe a palavra era um homem de Deus, e que ela se cumpriria. Assim diz o Senhor: prepara a tua casa, porque vai morrer. Prepara, muda a situação da tua casa, porque você vai morrer. Após a vitória sobre o exército da Síria, a palavra relata que naqueles dias, como começa a crônica, naqueles dias, eram naqueles dias ainda que ele estava prosperando, eram nos dias que ainda ele estava gozando de toda a prosperidade, eram nos dias que ele poderia parar e falar: olha o que eu conquistei, olha o que eu tenho, olha como Deus me ama. Olha como Deus tem me dado tudo o que eu peço. E ele estava vivenciando as grandes conquistas. E o rei adoeceu de uma enfermidade mortal. E Deus enviou o profeta com a mensagem: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A casa, ela pode refletir quem somos.
ou como estamos. A nossa casa, ela reflete quem nós somos ou como estamos. Quem olha para a nossa casa, ele vai ter uma leitura de como nós estamos ou de quem nós somos. Pois cada detalhe da nossa casa, ela carrega um pouco da nossa personalidade e da nossa história. O medo de tocar na ferida pode impedir de curá-la. O medo de nós olharmos as nossas feridas e tocá-la pode impedir que ela venha a ser curada. O grande problema que muitas vezes enfrentamos é que temos as feridas, mas não queremos tocar. Então o medo de tocar na ferida pode impedir que ela venha a ser curada. E a palavra vem: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei, ao ouvir essa palavra, com 39 anos, ele olha tudo que ele tinha construído, o exército, diz que era um rei que tinha muitas invenções, muitas construções, e ele olha para tudo aquilo e pensa no seu coração: vou deixar tudo isso. Mas a palavra, ela vem dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A única certeza que nós temos, que todos vão morrer. Essa é a única certeza. Nascemos e começamos a morrer. Cada dia que passa é menos um dia. Cada aniversário que nós comemoramos é menos um ano, e não mais um ano. Depende do olhar que nós temos, nós podemos analisar quanto tempo eu ainda tenho de vida. O que eu tenho ainda para frente. Esses dias eu li algo muito interessante que diz: o tempo do homem mais produtivo é de 60 a 70 anos. É o tempo que o homem mais produz, porque ele amadurece, ele faz uma reflexão, e é o tempo que ele pode produzir muito mais. Grandes empresas cresceram quando o homem que afundou tinha 60 anos, porque ele tem mais coragem, ele não tem mais tanta vaidade, ele sabe que ele precisa deixar um legado, ele sabe que ele precisa deixar algo para a futura geração. Então, quando Ezequias, aos 39 anos, ele recebe uma palavra e diz: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele chora. A palavra diz que o rei chorou, se humilhou, pediu por sua vida. Ele vai diante do Senhor, quando ele ouve a palavra, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então ele chorou muito, coloca o seu rosto contra a parede, e ali ele clama por vida. E Deus dá uma ordem ainda ao profeta, dizendo: olha, volta lá, volta e diga ao rei que eu vou acrescentar 15 anos, mais 15 anos. Se você soubesse que você tem 15 anos a mais, o que você faria? Porque a vida é uma incerteza. Não sabemos se é hoje, se é daqui a um minuto, se podemos voltar para casa ou não. A vida é uma incerteza. Mas Deus deu a ele uma certeza: eu vou te dar 15 anos, para que você possa pôr a tua casa em ordem. E Deus acrescentou 15 anos de vida. O rei Ezequias se encheu de alegria, porque ele tinha um decreto de morte, e agora ele ganha mais 15 anos de vida, e faz um voto. Sabe, quando nós estamos com um problema, nós liberamos votos. Se Deus fizer isso, se Deus agir desse jeito, se Deus me der, então eu farei isso. E o rei Ezequias, ele começa então a buscar exatamente como recompensar Deus daquilo que Deus tinha feito. E ele diz:
Versículo 19. O vivente, este te louvará, como eu hoje o faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E disse Isaías: tomem uma pasta de figo e a ponham como emprasto sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Deus tinha dado a ele um sinal: olha, o relógio vai retroceder. Esse será o sinal, que eu vou te dar mais 15 anos. E parece que não ouve aquilo que Deus fala. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa necessidade, que nós não ouvimos o que Deus fala. Não prestamos atenção naquilo que Deus fala. E ele diz: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Qual será o sinal? Quando Deus vai me dar um sinal que eu possa ir na sua casa e louvá-lo? E como Deus não cobra o teu louvor, Deus não cobra a tua oferta, Deus não cobra o teu dízimo, Deus não cobra nada de você, mas Ele espera a tua gratidão. Muitas vezes nós agimos inconscientemente como rei. Olha, qual será o sinal? Eu sei que eu preciso tanger os tambores, eu sei que eu preciso tocar os instrumentos, eu sei que eu preciso louvar a Deus, eu sei que eu preciso falar à nova geração o que Deus fez na minha vida, mas eu vou ficar esperando um sinal. Qual será o sinal para que eu possa fazer isso? Fará notória a tua verdade. E Isaías diz: trate a tua ferida, põe emprasto na tua ferida. Sabe, se nós não tocarmos em nossa ferida, ela não se cura. Muitas vezes o medo de tocar na ferida pode impedir a cura. Sabemos que temos ferida, sabemos que temos necessidades, sabemos que temos algo em nós que nos impede de reconhecer a soberania de Deus. E que todos os dias nós deveríamos cumprir os nossos votos, porque temos muito mais a agradecer a Deus do que pedir a Deus. Pelo fato de estarmos vivos, já é uma dádiva de Deus. Pelo fato de ter acordado hoje, já é mais uma oportunidade de chegarmos a Deus. O apóstolo, Paulo, ele diz o seguinte, que nós devemos continuar nos aperfeiçoando. A nossa irmã Tati, ela orou e falou, que o Senhor nos faça cada dia melhores. Nós temos um objetivo, e o objetivo da nossa vida é exatamente esse: chegar à estatura do varão perfeito. Nós temos um alvo, e qual é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. Melhorar, aprender a perdoar. Daniel é resultado dessa passagem. Quando o povo é levado à Babilônia 100 anos depois, é resultado das atitudes do rei Ezequias. E ele estando lá na Babilônia, o rei Daniel, jovem ainda, eu gosto muito da oração de Daniel, e ele ora e diz: os nossos pais pecaram, mas eu não sou melhor do que os meus pais. Nós hoje estamos reclamando o erro dos nossos pais. Nós estamos vivendo um Brasil hoje pelos erros dos nossos pais. Mas que Brasil nós estaremos deixando para os nossos filhos? Os nossos filhos vão viver os erros que nós estamos vivendo hoje. Então Daniel, lá na Babilônia, 100 anos depois, jovem príncipe, ele é levado cativo por causa
desta crônica, desta passagem que talvez Esdras escreveu. Alguns estudiosos dizem que Esdras que escreveu as crônicas. Então, aqui está relatado a vida de um rei muito jovem, próspero, que no seu coração ele tinha feito tudo para agradecer a Deus, adorar a Deus. E quando ele recebe o milagre da cura, ele faz um voto: o Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Subir à casa do Senhor é gratidão. Todas as vezes que nós colocamos em nosso coração: hoje eu vou à igreja, é gratidão. É agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus sempre está pondo os seus amados em prova. Muitas vezes nós não entendemos que muitas coisas que acontecem em nossa vida são provas. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova aqueles a quem Ele ama. Deus diz: olha, provei o meu povo lá no deserto, queria saber o que eles tinham em seu coração. Deus, Ele continua nos provando. Muitas vezes Deus nos dá prosperidade e Ele está nos provando. Muitas vezes Deus nos traz problemas em nossa vida e Ele está nos provando, porque Ele deseja saber o que está em nosso coração. Como nós vamos responder a Deus na prosperidade? Ou como vamos responder a Deus na necessidade? Quem é Deus em nossa vida? Esquecemos Deus quando temos muito ou quando não temos nada? Esquecemos Deus depois de uma cura? Depois de chorar, de muito buscar? Temos uma tendência a esquecer? Então, Deus, Ele sempre estará nos provando. Apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhe as coisas que vêm sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não estranhe, porque é uma prova. Jesus diz: olha, não se apresse em votar, não se apresse em dar um voto. Não dê voto de tolo, mas quando der um voto, cumpra. Quando você der um voto, cumpra o voto. O homem que mais passou por provas foi um homem que a palavra diz que entregou os seus dias na mão do inimigo. Jó. Ele tem uma palavra sobre a prova. Capítulo 23, versículo 10 de Jó, diz assim: porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Se Deus me provar, eu sairei melhor. Essa era a palavra de Jó. E era um homem que estava sendo provado. Se Deus me provar, eu vou sair melhor. Bem, o caminho por onde passam os meus pés, se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado.
Isaías também dá uma palavra sobre a prova. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 48, versículo de número 10. Isaías 48, versículo 10. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. A aflição vai ter atritos. Muitas vezes Deus nos prova em meio às aflições. A purificação da prata é algo muito nobre, muito acompanhada. Aquela pessoa que está purificando a prata não pode deixar esquentar demais, mas a palavra diz: eis que eu te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição, em algo muito forte, muito quente. Então, Isaías faz referência a duas casas. Primeiro Deus diz: olha, vai ao rei e diz: põe em ordem a tua casa, conserte a tua vida, conserte o teu viver, pois com certeza morrerás. Quanto tempo você tem? O rei Ezequias, ele recebe um decreto que ele tem mais 15 anos. Nós não sabemos. Mas a palavra é: põe em ordem a tua casa. Se eu viver, pois com certeza morrerá. Viver, com certeza, vai nos levar a um fim. Nós o louvaremos todos os dias da nossa vida, casa do Senhor. O profeta, ele volta a indagar o rei. Ele volta a falar com o rei. Naquele tempo, a crônica ela continua no capítulo 39, há outro acontecimento, diz: naquele tempo, passado um tempo, depois de alguns dias, depois de alguns meses, ou talvez anos, depois dessa passagem diz: naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um representante a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles. Ele mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e toda a sua casa de arma e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Naquele tempo, vieram de uma terra remota. Isaías pergunta: quem são esses daí? O que vieram fazer? E ele diz: é um povo de uma terra remota, é lá da Babilônia. E o que eles vieram fazer? E o que viram na tua casa? O que viram na tua casa? Essa é uma grande pergunta. O que estão vendo na tua casa? O que a tua casa está apresentando? E o rei Ezequias diz: tudo que eu tenho em casa, eles viram. Eu não ocultei nada. Meus tesouros, minhas joias que estavam ali, minhas armas, tudo eu mostrei para eles. Tudo eu mostrei. Vieram de uma terra remota, mas a palavra diz que o que eles vieram fazer. O que as pessoas devem saber sobre a sua vida? Eles vieram ao encontro do rei, porque chegou a fama do rei, que tinha um decreto de morte,
E o Deus de Isaías, o Deus que ele servia, o curara. E eles vieram para saber, porque souberam que ele estava enfermo e Deus o tinha curado. O que as pessoas te perguntam que você tem? Qual é a nossa resposta? Nós temos uma doença chamada ego, vaidade, orgulho, que nos afasta de Deus. Mas se não permitir tocar na ferida, não tem cura. Se não permitir que a ferida seja tocada, nós conquistamos muitas coisas, temos uma vida de prosperidade, mas poucas vezes, ou nenhuma vez, nós colocamos Deus em prioridade. Como você conseguiu isso? Eu trabalho desde os 9 anos. Olha, eu já ralei muito. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Quantas pessoas se levantam 4, 5 horas da manhã para trabalhar e não tem a prosperidade que você tem? Quantas pessoas você já teve a experiência de se levantar 4 horas da manhã e ir para São Paulo? Você vai ver que as ruas já estão lotadas. Você já olhou um ônibus às 5 horas da manhã? Já está superlotado. Mas muitas vezes, ao ser questionado, como você conseguiu o que você tem? Você bate no peito, com orgulho. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito capaz. E era isso que estava acontecendo com o rei Ezequias. Apesar de toda a cura, ele ainda continuava com a vaidade. Qual era a enfermidade do rei Ezequias? O eu. Se nós não permitirmos Deus tocar nessa ferida, nós não seremos curados. Vamos prometer várias vezes, eu vou louvar a Deus. Olha, se Deus me der isso, eu vou entregar aquilo. Quantos votos nós já fizemos? Se Deus me der essa causa, olha, eu vou dar um grande valor para a obra de Deus. E chega o valor, a gente se esquece. Deus não precisa de dinheiro. Não, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa da tua presença. Qual é a nossa prioridade? Veja em segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Para você entender o que eu estou falando. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Crônicas está falando exatamente, Deus destrói o exército de Senaqueribe, no versículo 21 em diante. E Deus começa a falar tudo que havia acontecido, doença e morte de Ezequias. Tudo relatado novamente no segundo livro de Crônicas. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente, orou ao Senhor, o qual lhe falou, e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Não estou inventando do meu achismo. É a palavra que diz que o coração dele se exaltou. Não é o Gerson que acha, é o que diz a palavra. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória e grande abundância, proveu-se da tesouraria,
para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudo e toda espécie de objetos desejáveis, também de armazéns para a colheita de trigo, do vinho, do azeite, estrebaria, para todas as espécies de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades, possuía ovelhas, vacas em abundâncias, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou a manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Essa obra de Ezequias, quem vai a Jerusalém pode ver até os dias de hoje. Você passa por dentro desse canal, um canal que ele colocou para que a água não fosse contaminada, que numa guerra o inimigo não viesse e contaminasse a água que ia para a cidade. Ele fez subterrânea. E se você vai visitar Jerusalém hoje, você pode ir a uma das obras do rei Ezequias. Mas no versículo 31 diz: contudo, apesar de tudo, contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Contudo, apesar de toda a prosperidade, ele falha no principal, na gratidão. Onde nós temos falhado? Na gratidão. O que nos faz afastar de Deus? A ingratidão. Não reconhecer Deus, não honrar a Deus, não louvar Deus, não falar de Deus. Quando você mostra o que Deus te deu, não deixe de dizer: Deus me abençoou, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu não mereço, eu não merecia, é pela graça. Deus olhou para mim e teve misericórdia. Mas muitas vezes nós pensamos que aquilo que está em nossas mãos é porque nós somos bons, porque nós somos merecedores. Deus tem um propósito em tua vida. Ele te deu família, te deu bens, e você tem que ser um testemunha do reino de Deus. O que os príncipes vieram fazer? Saber sobre os prodígios. E ele mostra todo o seu potencial. Ele mostra tudo aquilo que no seu coração ele teria conquistado. Ele mostra que tudo aquilo que estava em seu coração, ele poderia, pela sua própria força, ter conquistado. Isaías capítulo 39, versículos 6 e 7, diz assim: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Até os teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias.
Muitas vezes nós estamos preocupados com os nossos dias. O que você está ensinando à nova geração? Nós vamos entregar nossos filhos um país escravo? Nós vamos permitir, pela nossa vaidade, pelas nossas contendas, que o país que os nossos filhos vão viver, ainda que eles sejam príncipes, eles serão escravos? Pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, nós estamos entregando à futura geração algo muito ruim. Se você se esquecer de Deus, Ele se esquecerá dos seus filhos. Esta palavra, ela é muito forte. A geração que nós estamos vivendo é uma geração que está tirando Cristo, tirando o culto, tirando o louvor, e acha que daremos aos nossos filhos uma vida melhor. Você pode ter dias de paz, mas a geração que você deixar será escrava. Ou nós nos voltamos a Deus, deixamos Deus curar as nossas feridas. Eu não vou mais na igreja por causa do pastor. Eu não vou mais na igreja porque o pastor é ladrão. Eu não vou mais na igreja porque o irmão falou aquilo. Eu não vou mais na igreja porque essa igreja não me agrada. Você está servindo homens ou Deus? A quem você está servindo? A quem você está buscando? Que culto você tem ensinado aos seus filhos? Os seus filhos irão te perguntar: que culto é esse o vosso? Porque eles não estão sendo ensinados em nosso culto. E chegará o dia que eles vão perguntar: o que é Santa Ceia? Quanto tempo faz que você não participa do corpo e do sangue de Jesus? Que você não faz em memória? Quanto tempo faz que você não fala que Jesus te libertou? A doença do rei Ezequias é orgulho. A doença da igreja brasileira chama-se soberba, orgulho, vaidades. Homens querendo ser mitos em cima do altar, e o povo procurando ídolos ao invés de procurar Deus. É a doença da nossa geração. Sexta-feira faleceu um dos grandes pastores, pastor Takayama, da Assembleia de Deus, Nimpo Brasileira. E há 5 anos atrás, ele pensando já que ia morrer, ele grava um vídeo contando a sua história. Ele diz: meus pais morreram com 77 anos, se não me engano, com 77 anos. E eu vou completar 77 anos há poucos meses. Então no seu coração ele pensou: se os meus pais morreram com 77 anos, eu também já vou. E ele grava um vídeo. E ele diz que muito jovem ele se converteu. E com 20 e poucos anos ele já estava dirigindo uma igreja. E Deus usava muito ele na oração. Pessoas eram curadas, libertas. Mas se levantou um pastor nos seus dias e começou a difamá-lo. E aquilo feriu o coração dele. Ele começou a orar para que aquele pastor fosse julgado por Deus, que Deus tirasse a vida dele. E Deus não fazia aquilo que ele orava. E ele começou a se revoltar contra Deus e saiu da igreja. Foi ser um grande professor. Ganhava muito bem, mas com ódio no coração. Por muitos anos, ele não voltou para a igreja. Até que um dia Deus diz: perdoa aquele pastor. Se você não perdoar, a tua vida não continua. Muitos de nós estamos presos no ressentimento,
na mágoa. Estamos presos a um acontecimento. Estamos deixando de servir a Deus. Porque fulano falou isso, fulano falou aquilo, a igreja me ofendeu, a igreja fez isso, o pastor fez aquilo. O teu compromisso, o meu compromisso é com Deus, não é com homens. E ele diz, quando eu perdoei aquele homem, a minha vida mudou. E não era financeiro, porque financeiro ele ganhava muito. E quando ele propôs no coração, eu vou voltar para o altar, a escola que ele trabalhava chamou ele e disse, eu vou dobrar o teu salário. E ele falou, bom, eu vou ficar mais uns meses. Aí quando ele pensou, preciso ir para a obra, a escola chama ele e diz, eu vou dobrar o teu salário. Ele diz, mas você já dobraram o meu salário? Sim, nós vamos dar o dobro do dobro. O inimigo sempre vai tentar tirar você de perto de Deus. Pode ser financeiro, pode ser outras coisas. E ele deu o seu testemunho dizendo, eu vou ter que largar tudo e viver do salário da minha esposa. Mas como eu vou para a obra e viver do salário da minha esposa? O senhor tem que falar para ela. E acordou pela manhã tomando café, a esposa se levantou e disse, Deus falou comigo esta noite, você volta para a igreja, porque o meu salário vai nos sustentar. Mas ele diz, Deus nos abençoou tão grandemente, que fez coisas tão grandes em nossa vida, por causa de um perdão. Se você tem alguém no teu coração, que está te amarrando, libera. Porque Deus tem coisas grandes para entregar. Se você é o problema, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque você não sabe o dia. O pastor Takayama, alguns anos atrás, ele achou que com 77 anos ele iria embora. Mas Deus usou ele ainda há muitos anos. Então Deus tem muito para te abençoar. Ezequias, ele não passou em uma prova. Deus prova aos que amam. Você pode estar passando por uma prova, eu posso estar passando por uma prova. E a palavra diz, ele foi reprovado na prova dos príncipes da Babilônia. Não se esqueça, tudo que você tem, tudo que você é, toda honra, toda glória, seja dado a Deus. A Ele pertence toda honra, toda glória. Se Ele te escolheu, você é um manancial de bênção. Algo muito lindo que tem na Bíblia, a vida de José. As bênçãos de José passam sobre o muro e abençoam seus vizinhos. Não retenha nada, seja um abençoador. Quando você fecha a tua mão, achando que vai faltar, você não está confiando em Deus. Seja dizimista, seja ofertante, seja abençoador, seja ajudador, porque Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. Você crê? Cuidado com o que você leva na sua casa. A inveja tem costume de roubar famílias. Olha o que aconteceu ao rei Ezequias. Entra, abriu toda a casa. A tua casa não é para ser mostrada para todo mundo. A tua vida não é para ser aberta para todo mundo. Não fica abrindo a tua vida com todo mundo. Ó, minha esposa é isso, meu esposo é aquilo. Não. Vai ao Senhor. Fala com Deus. Fala com aquele que pode mudar a tua vida. Não abra a casa do tesouro. Tem mulher que está falando do seu marido e outra está dizendo, o marido igual dela eu queria, hein? Ela acha tão ruim, mas eu que não tenho nenhum, até pegaria esse. Você vai jogar fora?
Você vai doar? Ou vice-versa, né? O homem maldiz a mulher, fala mal da mulher. Olhe para si mesmo e comece a agradecer a Deus. Tem provas que vêm vindo na tua vida, mas não é para ser reprovado, é para ser aprovado. Deus te prova para te aprovar. Salmo de número 103, para encerrarmos a palavra do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele o que perdoa, tira todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Volte teu rosto para a parede. O que significa voltar o rosto para a parede em oração? Nenhum homem pode te ajudar, só Deus. Fale com Deus. Busque Deus nessa manhã. Deixe tocar nas suas feridas. Não esconda as tuas feridas. Vai diante de Deus. Ponha um emprasto na tua ferida. Deixe ser tratada. Deixe ser curada. Deus nessa manhã quer acrescentar anos de vida e de paz. Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Coloque cortinas na tua casa. É a palavra do Senhor. Coloque cortinas. Não abra a tua casa. Não mostre a tua casa. Mas fale com Deus. Senhor meu Pai, nesta manhã, Senhor, estamos diante da tua presença. Senhor, como Daniel orou, Senhor, os nossos pais pecaram, mas eu também sou pecador. Eu também, Senhor, incorro no mesmo erro de deixar para o futuro, Senhor, uma dependência. Incorro em deixar para o futuro, Pai, a escravidão para aqueles que vêm vindo. Por causa da minha vaidade, por causa, Senhor, da minha palavra de voto não cumprida, por não te louvar, por não te reconhecer, por não estar na tua presença, por não cultuar o teu nome, por não ensinar a tua palavra, por não ensinar a nova geração. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude a colocar a minha casa em ordem. Senhor, que eu não seja pego desprevenido. Que eu não seja pego, Senhor, em dívidas. Senhor, que eu não seja aquele que não perdoou e que não vai ser perdoado. Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina, Senhor, a sair de situações de aperto e de aflições. Senhor, toma a tua igreja nesta manhã nas tuas mãos. Senhor, eu permito, cura as minhas feridas. Ponha, Senhor, tuas mãos sobre as minhas feridas, me cura nesta manhã, me liberta nesta manhã. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, para entender que tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, pode se multiplicar. Senhor, quando eu entender que eu sou um abençoador, quando eu entender que eu sou apenas um mordomo dos teus bens, Senhor, tudo é teu, tudo é para ti. Tudo te pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Grande é o Senhor. Louvado seja